meu pai caiu numa tentação que nós descobrimos que ele estava traindo a minha mãe. E aí foi uma revolta inteira na minha casa. Eu fui crescendo alimentando esse ódio, essa mágoa dele. Na hora que o Santíssimo passou, eu escutei a mesma voz no meu coração quando eu passei no vestibular. Perdoa seu pai. Eu demorei 34 anos para realmente eu conhecer quem era o meu pai. E a partir daí, realmente, a minha vida transformou. Eu sou Gisele Helena Costa, hoje eu tenho 44 anos, nasci em Barro Alto, Goiás. Aos 10 anos eu me lembro muito bem que quando eu comecei a fazer catequese, é a questão da minha mãe, que sempre foi católica, lutando para a salvação, na verdade, do casamento dela e também pelo meu pai. Eu fui crescendo vendo a luta da minha mãe diariamente em relação aos conflitos com meu pai, porque ele era alcoolista. Então nós crescemos num lar abusivo, em termos de violência física, né? Eu como mais velha, eu acompanhei tudo isso, então eu vi meu pai batendo na minha mãe em relação a tudo a bebida. Só que com isso eu fui crescendo alimentando esse ódio, essa mágoa dele. E aí eu resolvi vim para Goiânia para estudar. Nesse tempo, meu pai adoeceu. Meu pai deu uma neurocisticercose e hoje eu entendo muito bem que foi um livramento que Deus deu para ele. Ele veio para Goiânia, nós fomos morar com muita dificuldade, mas eles vieram. E minha mãe descobriu o santuário. Na época não era santuário, era a pequena paróquia Sagrada Família, na pracinha. A minha mãe trabalhava aqui perto, numa farmácia, e ela escutou um barulho e ela ficou curiosa e quis vir ver. E foi onde que a gente descobriu aqui a paróquia Sagrada Família na época. E nesse meio, meu pai caiu numa tentação que nós descobrimos que ele estava traindo a minha mãe. Aí que esse ódio intensificou, porque eu me senti também traída, depois de toda essa história que a gente já tinha vivido. E pelo que a minha mãe aceitou ele de volta e que ela continuou mantendo a fé dela e acreditando no casamento para dar o exemplo pra gente, eu mantive e alimentei esse ódio mais ainda. Em fevereiro eu fui numa missa de carnaval, eu lembro direitinho, uma segunda-feira à tarde, não era o padre Luiz, era outro padre. Estava na paróquia e o Santíssimo passou na minha frente. Na hora que o Santíssimo passou, eu escutei a mesma voz no meu coração quando eu passei no vestibular. Perdoa seu pai. E esse perdão veio e eu entendi tudo o que aconteceu na minha vida. Eu buscava sempre a figura do meu pai, uma figura paterna em relacionamentos que eram relacionamentos abusivos também. E minha mãe sempre teve livros voltados pelo catolicismo, que ela é catequista. E aí eu separei os livros para levar para ela e de repente eu peguei um livro, era do Padre Luiz, quando eu vi lá a autoria dele. E eu achei muito interessante, falei, vou separar aqui e vou deixar, porque depois eu vou ler, que era de testemunhos. Quando eu peguei esse livro, eu coloquei ele em cima da cama, meio que joguei. No que ele caiu, ele abriu e eu voltei meu olhar para ele e comecei a ler. A minha mãe tinha escrito o testemunho de vida dela entregue para ele. E ele publicou nesse livro. E aí eu pensei, realmente, isso concretizou. Eu preciso pedir perdão pro meu pai porque eu já perdoei. E eu quero que sentir isso. Cheguei no sítio numa sexta-feira à noite, comecei a conversar com meu pai e meu pai me ouvindo. E meu pai, quando eu falei que eu pedia perdão para ele por tudo aquilo, ele me abraçou, nunca vou esquecer daquele abraço, que foi um livramento tanto para mim quanto para ele, porque de tudo que aconteceu com ele, meu pai tinha insônias, ele acordava de madrugada lembrando que ele não cuidou dos filhos. E a partir daí, realmente, a minha vida transformou. Depois dessa doença que meu pai realmente se voltou para Deus, teve a conversão dele. Eles foram convidados a participar de um encontro de casais. E nesse encontro de casais, o meu pai teve a conversão. Em 2022, num domingo de carnaval, meu pai já estava com Covid
Meu pai passou muito mal. E 3 dias antes, eu me prostrei. Eu me prostrei mesmo de ficar no sofá, de deitar. Eu falei, mas é estranho, eu não tô cansada. Eu falei, tá uma coisa errada comigo, minha pressão não tá baixa. E eu fiquei prostrada 3 dias. Meu pai me ligava, meu pai me mandava mensagem e eu não conseguia falar com ele. Não ligava pra ele, só respondia, não, pai, tá tudo bem. Ele, minha filha, tem alguma coisa acontecendo com você? Eu falei, não, pai, tá tudo bem. No domingo, nós levamos meu pai para o hospital. E lá no pronto atendimento, que era para pessoas com sintomas gripais e Covid, dava para a gente ouvir. E a médica falou, o senhor vai para UTI agora, seu estado é gravíssimo, o senhor está em sepse. Quando ela falou em sepse, eu respirei fundo e pedi a intercessão de Nossa Senhora da Badia, falei, seja feita a tua vontade. E assim meu pai foi para UTI, num domingo. Aí teve um dia, meu pai não estava conseguindo mais respirar, estava sem oxigênio. E eu cheguei no hospital, a psicóloga falou assim para mim, Gisele, o seu pai é muito católico, né? Eu falei, graças a Deus. Ela falou, porque ele estava ali no isolamento e eu fiquei vendo e eu fiquei assustada, sem entender o que estava acontecendo. E eu entrei e perguntei para ele, seu Zé, o que o senhor está fazendo? Ele falou, eu estou rezando o terço. Ele não tinha um terço e ele rezava contando dos dedos. Na internação descobriu que ele tinha um tipo de leucemia. E essa leucemia que realmente fez com que o quadro dele se agravasse. E a gente não sabe de quando que começou essa leucemia, quais foram os sintomas que meu pai viveu intensamente nos últimos anos, de uma forma que a gente não entendia. Hoje a gente entende. Quando foi à tarde, meu pai foi entubado. No outro dia eu cheguei, a psicóloga falou para mim, Gisele, seu pai foi entubado de uma forma tão serena. E eu falei para ele, seu Zé, segura o terço. E assim ele fez. Ele foi entubado com o terço na mão, muito tranquilo. E eu cheguei para visitá-lo, o terço estava pendurado em cima da cabeça dele, no suporte de soro. E eu rezei muito. E aí, teve um dia que eu acordei, uma angústia no meu coração, eu falei, eu preciso de ir no santuário diante do Santíssimo. Quando eu cheguei aqui, eu senti. Eu tinha que fazer a entrega dele. E assim eu fiz. Saí daqui. Quando eu saí daqui, eu recebi a mensagem do infectologista falando, venha visitar seu pai. E eu fui. E contei para ele. Contei, falei, pai, eu tô vindo do santuário. Eu estava diante do Santíssimo. Eu falei, como conversei muito com Jesus. Eu falei, se for da tua vontade, não se prende a mim, não se prende a meus irmãos, a sua neta, nem a minha mãe. Nós vamos ficar bem, porque nós vamos ser muito bem amparados. Eu falei, pode, pai, pode ir para os braços de Nossa Senhora. Quando eu olhei, ele começou a chorar, ele entubado, ele começou a chorar, as lágrimas começaram a escorrer e eu comecei a chorar também. Ninguém mais ficou perto de mim naquela UTI. E eu abracei ele, passei a mão no cabelo, me despedi, rezei uma Ave Maria, fiz o sinal da cruz. E saí, do que eu saí, eu senti meu coração. Saí de lá, chorei muito, muito. Quando foi às 19 horas, a gente recebe a ligação. Meu pai tinha falecido. E aí, realmente, foi aquele dor que realmente que eu senti, como se a espada transpassasse meu coração. Eu voltei na UTI, o médico quando me viu balançou a cabeça, ele não teve coragem nem de me abraçar. Aí veio uma técnica de enfermagem, ela falou assim, Gisele, seu pai era um homem de tanta fé, que tudo ele falava é da vontade de Deus. Se eu estou aqui é pela vontade de Deus, não é a minha. Eu demorei 34 anos para realmente eu conhecer quem era o meu pai. Meu pai era extremamente humilde. Meu pai era uma pessoa muito caridosa, muito generosa. Ele tinha uma sabedoria nas palavras e no comportamento dele que isso encantava. E me encantava também. E meu pai aprendeu a falar, eu te amo, e a gente aprendeu a ouvir e também dizer, eu também amo o Senhor, Pai. E essa frase, eu também amo o Senhor, Pai, é a mesma coisa de eu dizer para Jesus também, eu o amo. É uma verdadeira adoração que depois que eu tive com meu pai.
Não foi porque ele faleceu, não foi de agora, mas foi de antes, depois do perdão.